Então, bem, gente, a gente explicou o basicão aqui de como é a ovulogênese, não é verdade? E agora a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe. Vai ser uma parte bem chatinha, bem dificilzinha, mas a gente vai conseguir, tá? Então, deixa só eu pular aqui e bora logo ao que interessa. Então, eita, deixa eu só chegar lá e pronto. Pronto, voltei. Então, gente, ó, ovogênese, certo? A gente vai começar que nem no homem, tendo uma célula germinativa, vão ter várias mitoses, que dessas células germinativas que sofreram mitoses vão se tornar ovogônias, certo? Que essas ovogônias vão também sofrer mitoses, tendo várias e várias, ó, tudo massa de bolo, tudo sementinha. A gente precisa do máximo de massa de bolo agora, entendeu? Por quê? Principalmente para a mulher, certo? Esse processo aqui não é durante toda a vida, tá? Ó, dentre o primeiro e o terceiro mês de vida, as células germinativas primordiais vão migrar do saco vitelínico até os primórdios gonadais. Se lembra? Tudo aquilo que a gente ia falar de crista, etc e tal, não sei o que. Então, bem, essas células germinativas vão virar ovogônias. Uma parte vai ter uma mitose contínua e a outra vai... Qual é o grande truque aqui da ovogênese? Porque a meiose nelas começa, certo? Ainda nessa fase embrionária, tá? Mas ela vai ficar... Ó, pausa. Stop. Vai ser uma meiose incompleta. Ela vai começar a meiose, mas ela vai parar, certo? Por que ela vai parar? Porque ela vai ficar estacionada aqui, ó, na prófase. Prófase é uma das primeiras fases, tá? Da meiose primária. Então, a mulher, ela já vai nascer com algumas ovogônias e também com alguns ovócitos primários, certo? Já no sétimo mês de gravidez, a maioria das ovogônias já se transformou em ovócitos 1, nesses ovócitos primários. A maioria já está, certo? E aí, esses ovócitos primários, o que é a diferença de ovogônia e ovócitos primários? Só fazer um paralelo com o masculino. O primário, ócitos e espermatócitos primários. Eita, espermatócitos primários eu lembro. São células diploides que vão ser as primeiras a sofrer meiose. Aqui do mesmo jeito. Vai ter a ovogônia vai sofrer uma meiose, vai começar a sofrer uma meiose, vai começar a virar um ovócito primário, mas ele vai ficar estacionado. Entendeu? Vai ficar estacionado em prófase, para dizer, ei, ó, a gente já nasceu um pouco mais completinho aqui, mas está tudo parado, ainda está tudo congelado, só lá na frente, quando a gente tiver depois da puberdade, na puberdade, que a gente vai começar a engatar isso aí de novo, mas por enquanto, tudo estacionado, tá? E aí esses ovócitos uns vão ficar dormentes nos folículos ovarianos, formando assim um folículo primordial, tá? Não confundir com folículo primário, tá? Então, ó, vamos começar aqui a ver o que é um folículo primordial. O folículo primordial é nada mais do que um ovócito 1 envolvido por uma túnica de camada, uma única camada de células foliculares. Por isso que é folículo primordial, entendeu? O que seria então o conjunto todo da obra? Folículo primordial é um ovócito 1 envolvido por uma única camada de células foliculares, certo? Eles ainda vão continuar na prófase da meiose primária, estacionado. Não vamos falar de meiose, não vamos terminar essa meiose. Tá tudo estacionado. É um folículo primordial, olha só como ele é. Temos algumas células aqui de estroma, tem o ovócito, na verdade, que é o importantezinho aqui, e temos as células foliculares. Por enquanto, vai ser isso, tá? E aí tem até essa outra imagem aqui, deixa eu ver. Ó, essa outra imagem aqui, tá vendo como é que ele vai evoluir? Como é que ele vai evoluindo? Ó, esse ovócito aqui, ele tá parado. Tá vendo? Agora, esse folículo aqui, ó,
que é essa casca, é como se fosse um abacate e a semente do abacate. A semente do abacate seria o ovócito primário e o folículo seria a casca, né, o resto do abacate, tá bom? E aqui, ó, a gente já consegue ver um folículo primário. Começa com o folículo primordial e aí depois tem um folículo primário, tá? Aí aqui vamos voltar para o PDF, tá? Estamos em folículo primordial. Já na puberdade vai ter uns hormôniozinhos, eles vão começar a aparecer, a fazer os seus efeitos, etc e tal. E aqui ele citou, ó, folículo estimulante, o FSH. Ele, ó, mesma coisa do homem, é um folículo que vem, ou é um hormônio que vem lá da hipófise e tem um eixo gonadal hipofisário, certo? Então na puberdade vai começar a aparecer os níveis mais legaisinhos de FSH, e esse FSH vai estimular o desenvolvimento do folículo, certo? O ovócito está aqui congeladinho, já já ele vai fazer o show dele. Vamos falar então do folículo, que é a casca do abacate. Na puberdade, esse FSH vai estimular o crescimento folicular, que nele vamos ter um aumento do núcleo, retículo endoplasmático e número de mitocôndrias. E também vai ter a mitose das células foliculares, única camada de células cuboides, certo? Que são essas células aqui, ó, folículo primário unilaminar. Tá vendo como mudou desse folículo primordial para um folículo primário? Unilaminar, por quê? Porque só tem uma lâmina de células cuboides aqui, certo? Então, ó, o que é que tem de diferença entre o folículo primordial e um folículo unilaminar? Crescimento do núcleo, etc e tal. Mas no folículo primário já temos uma zona pelúcida em formação, enquanto no primordial a gente só tem células foliculares. Ok? Já no folículo primário a gente vai ter uma mitose contínua dessas células, né? Olha só como ele vai ficar depois. No multilaminar, unilaminar, uma lâmina de células cuboides, multilaminar, várias lâminas de células, tá? E aí, esse folículo, vamos focar aqui de novo no unilaminar, vai ter a formação de epitélio estratificado, né, que é essa camada granulosa aqui, ó. Essa zona pelúcida em essa zona pelúcida em formação. Depois ela vai, ó, ajudar na formação da camada granulosa, né? Essas células da granulosa. Então, ó, folículo primário multilaminar. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? É que basicamente, assim, essa casca que vai se desenvolver. Então, se aqui no unilaminar só tinha uma lâmina de células cuboides, no multilaminar vai ter uma camada de células cuboides, duas camadas, 3, 4, 5, etc e tal. E essas, ó, 3, 4, 2, 5 camadas aqui de células, essas lâminas, é que vão ser exatamente as células da granulosa. Então, quando ele fala células da granulosa, ele está falando desse folículo. E ela aparece quando, essas células da granulosa? No folículo primário multilaminar. Também vai ter isso aqui, ó, chamado de teca interna. É como se fosse uma armação, é como se fosse a estrutura para toda essa parte aqui de folículo, ovócito, etc e tal. O que fica ao redor, essa armação todinha grandona, se chama de teca, tá bom? Aí aqui a gente já vai para um folículo primário multilaminar, ele coloca a diferença desse para o próximo passo, que é o folículo antral, certo? Que agora vai realmente dar cara e vai parecer mais um folículo maduro, já tá lá, a gente vai ver no futuro, ali no próximo. Então, ó, vai ter a secreção da zona pelúcida, que envolve todo um ovócito, certo? Vai ter um aumento de tamanho e do número das células foliculares, certo? Com o crescimento do folículo, ó. Ele estava aqui, já deu uma crescida. Vai ter secreção do líquido folicular, né? Como a gente falou. E vai ter a formação de umas cavidades, ó. Antro, certo? Essas cavidades aqui, esses espaços, esses buracos aqui. E isso quer dizer o quê?
Se aparecer o antro, se tá tão grande, com tantas camadas de célula aqui na granulosa, certo? Essa camada granulosa como tá já. Realmente tá cheia de grânula aqui, na verdade, por isso que é granulosa. Olha só quantas. E aí, ó, elas vão começar a se separar, vão abrir como se fosse uma rodinha aqui no meio do show, entendeu? E essa rodinha no meio do show sem ninguém é o antro. É um espaço, entendeu? E aí aqui, ó, vai ter a teca interna, rodeando toda essa armação aqui, e a teca externa, porque agora ele vai estar tão grande, mas tão grande que precisa de uma armação interna e uma armação externa. A armação interna está mais ligada e a armação externa está um pouco mais distante, tá? E esse folículo pode ser chamado tanto de antral, porque começa a aparecer antros, ou secundários, certo? Primário, secundário. Aqui a gente pode ver, ó, a camada granulosa, que é todas essas aqui, o ovócito, a zona pelúcida, certo? Que vai ser muito importante quando tivermos falando da fecundação. E aqui seria, ó, a membrana basal, tá? E agora a gente vai finalmente falar do grande folículo maduro, o de Graff, certo? Ele já é muito maior do que todos os outros folículos, ele é muito diferente do resto, porque tem uma reorganização das células da granulosa, ó, tá vendo como é que tava? Que as células da granulosa estavam todas jogadas por aqui, espalhadas, e do nada aparecendo esses antros. Tá vendo a granulosa todo por aqui? Já aqui elas vão estar todas bem organizadinhas. Olha só. Em formato aqui, ó, de círculo. Tá vendo? E o antro, tá vendo que aqui eles tem uma parte do antro aqui, um buraco aqui, outro aqui. Ele vai se juntar, todos eles vão se juntar e formar um grande antro. E é tão grande esse folículo aqui, que, ó, aquela parte todinha de célula granulosa, que aqui parecia ser muita coisa, aqui ficou bem pequenininho. Então esse antro realmente ele é bem grande, tá? E aqui, ó, vai ter uma concentração das células da granulosa, certo? Que vai ser, ó, esse cumulosóforos, que nada mais é do que assim, como se fosse o pescoço. Aqui é a cabeça, aqui é o pescoço e aqui é o corpo, tá? Vai ter esse antro que ele vai ficar aqui rodeando, tá? E aqui, ó, nesse espaço, vai rodear e vai encaixar exatamente aqui numa coisa muito importante, que é a corona radiata. A corona radiata, ela vai acompanhar o ovócito na ovulação, por isso que ela é muito importante. A corona radiata são células da granulosa que vão acompanhar o ovócito, vão se aderir ao ovócito, e aí quando ele for ovular, vai acompanhar também o ovócito, tá? Ele não vai deixar o ovócito sozinho. Agora também a gente vai ter teca interna e a teca externa, certo? E a teca interna passa a produzir esteroides para manter o folículo. Então a gente precisa nutrir isso aqui. Vamos se lembrar que a fêmea ela não tem um número ilimitado de folículos. Então realmente é muito importante manter esse folículo saudável até que ele fique totalmente maturado e possa ovular e consequentemente ter uma gravidez, certo? E aí aqui a gente vai começar a ver a parte de hormônios na ovulogênese. Ó, o que seria então a ovulação? Temos esse folículo já aqui totalmente maduro. Como é que ele vai saber que esse ovócito e a corona radiata tem que sair? Como é que ele vai saber que chegou a hora de ovular? Vai ter o quê? Um estímulo do hormônio LH, o hormônio luteinizante, que é liberado lá pela hipófise, que esse LH vai estimular a ruptura da parede do folículo já maduro, esse aqui, né? E liberar o ovócito, certo? Olha só. E aí aqui, ó, eu prefiro ver nessa outra imagem aqui. Deixa eu até ver se essa aqui tá legal. Não, mas eu ainda prefiro essa aqui. Então, ó, aqui tá bem legal da gente ver, certo? Aqui a gente consegue ver todas as fases bem direitinhas e onde ocorre a meiose 1 e a meiose 2, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter essa
o meio que núcleo, o roxinho, é o ovócito primário, que vai vir, né? É como se aqui tivesse uma ovogônia. E aí da ovogônia a gente vai ter um ovócito primário. Ovócito primário, então quer dizer que ele já começou a meiose 1, mas ele está estacionado. Então na fêmea, antes da puberdade, ela só tem até aqui. Ela não tem esses outros aqui. Ela tem só até aqui. Folículos primordiais e uns ovócitos primários, tá? Aqui a gente já começa a ver, olha só, aqui já é um folículo primário, não é primordial, é um primário. E aqui vai ter a zona pelúcida, essa lâmina de células cuboides, o ovócito ainda está aqui. O que mudou foi a casquinha do abacate, tá? Olha só como a casquinha mudou totalmente. O caroço do abacate está aqui, do mesmo jeito. Então vamos com calma. Aparece principalmente a zona pelúcida no folículo primário. Já aqui, ó, tá vendo como ele vai crescer? De unilaminar ele vai sair para um multilaminar. Tá vendo só? Vai se tornar um multilaminar aqui. Depois ele vai se tornar um folículo antral. Porque ele é um folículo antral, começou a aparecer um antro, começou a ter esse buraquinho, tá vendo? Vai ter a teca interna, a teca externa, que vai ser essa parte aqui de fora. Mas principalmente vai ter um antro, vai ter um espaço. Depois esse espaço, ó, vai começar a crescer. E aí depois ele vai crescer mais e mais e mais, até chegar mais ou menos aqui. E a gente vai ter um folículo grafiano, certo? É um folículo de Graff, é um folículo maduro, ele está pronto. Quando tiver o estímulo do LH, esse aqui que eu estou rodeando, vai ovular e vai ter a chance de continuar sua meiose, certo? Então, ó, voltando aqui. Então, ó, o que é que vai acontecer? O folículo maduro, ele vai receber um estímulo. Lembrando que ele estava ainda na meiose 1, na verdade. Vai ter um estímulo, certo? Que vai começar a ovular. Se ele vai começar a ovular, vai começar toda essa fase aqui, vai continuar a meiose 1. E aí, ó, a resposta pré-ovulatória do folículo. E aí aqui a gente já começa a ver, ó, um ovócito secundário, certo? E um grupo polar, a gente começa a ver os grupos polares, certo? Que esse aqui é o início da meiose 2. Mas não quer dizer, aqui já é o fim da meiose 1, aqui é o início da meiose 2. Não quer dizer que vai terminar a meiose 2, tanto que foi uma questão de prova. A meiose 2, no caso das mulheres, termina fora das gônadas. Fora das gônadas. Dentro das gônadas, aqui dentro do ovário, vai ter o início da meiose 2 aqui. Com a meiose 2 a gente vai ter o quê? Um ovócito secundário e um grupo polar. Um só. Ovulou, teve o pico de LH. Ovulou, vai sair aqui. O ovócito secundário já todo prontinho, bonitinho. Vai sair também aqui, ó, a corona radiata. E aí aqui, se caso ocorra de ter a penetração do espermatozoide, que eles se encontrem, o que é que vai acontecer? Vai terminar a meiose 2, porque a meiose 2 ela só termina se tiver a fecundação, certo? Por um espermatozoide. E aqui a gente vai poder ver, ó, um ovócito definitivo, né? Com 3 corpúsculos polares, tá vendo? Enquanto aqui só tinha um, aí aqui já vai ter o finalzinho. É um ovócito definitivo e 3 corpúsculos polares, que é exatamente o que a gente quer, que é o fim da meiose, que dá essas 4 estruturas aqui. O ovócito definitivo e 3 corpúsculos polares, certinho? Agora a gente vai ver a parte dos hormônios.